Paz irmão, paz irmã, amiga e amiga que nos assiste, bem, sou Mundel e hoje eu estou aqui para ministrar a quarta lição da Escola Bíblica Dominical na classe dos adultos. Estudaremos nesta lição ídolos na família. Nós estamos estudando nesse trimestre relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplo na palavra de Deus. Essa aqui é a nossa revista desse trimestre e a aula de hoje é a lição de número 4, que data do dia 23 de abril de 2023. Eu já te convido a pegar papel e caneta, a sua Bíblia, um bloco de notas, de anotações e a sua revista, porque sempre nós deixamos muitos subsídios bíblicos durante a lição. O nosso texto áudio está em 1 de João 5:21, que diz: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém? A nossa verdade prática: a adoração a ídolos implica priorizar tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus. Então a gente aprende que ídolo não é só a gente se encurvar, a gente prestar culto ou adoração a alguma imagem ou alguma estatueta, alguma estátua, mas qualquer coisa que ocupe no nosso coração o lugar que pertence a Deus é um ídolo na nossa vida. E eu quero aprofundar contigo isso mais adiante dentro dos nossos tópicos e subtópicos. A nossa leitura bíblica em classe está em Gênesis 31, do verso 17 ao 19 e do verso 33 a 35, e também em Juízes capítulo 17, verso 1 e verso 3, 4 e 5. Vamos concluindo aqui a nossa introdução. Temos nessa lição duas histórias distintas que relatam a convivência com a idolatria dentro de casa. No primeiro caso, temos Raquel, a mulher de Jacó, que sabia que seu marido servia ao Deus de seus pais e que ele era poderoso, invisível e não precisava de ídolos de sua imagem. Entretanto, Raquel achava-se insegura quanto ao seu futuro, sentindo-se injustiçada pelo pai, que não lhe deu nenhuma herança, nem a ela e nem a sua irmã Léia. Resolveu furtar as pequenas estatuetas ou ídolos de seu pai, que eram os pequenos deuses de dentro da casa de Labão. Então, a primeira parte da nossa lição de hoje, nós vamos estudar então sobre esse infortúnio dentro da casa de Jacó. Falaremos também sobre Labão, Raquel, Lia, e no segundo momento nós vamos falar sobre o caso de Mica, né? O segundo caso é o de Mica, um eframita que viveu nos tempos dos juízes em Israel e que, unindo-se aos danitas, fabricou ídolos e construiu um santuário para eles em sua casa. Nessa lição, veremos as consequências da idolatria dentro de uma casa. Então está aí a nossa introdução. Agora eu quero adentrar contigo aos nossos tópicos e subtópicos e resumi-los, como sempre, de uma forma prática, clara e objetiva. E se tudo isso já está sendo bênção na tua vida, eu te convido, deixa a tua mãozinha no like, se inscreve no canal para nos ajudar e para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e que ele possa então assim distribuir para mais pessoas. E você que está chegando aqui agora pela primeira, pela segunda vez, não precisa deixar o teu like, segura a tua mãozinha, não deixa teu like ainda e considera deixar o like no final dessa videoaula se algo te agregar, algum conhecimento que você ainda não tinha for levado até ti, e se isso for bênção para você, no final você considera deixar o like e se inscrever no meu canal. Vamos aos tópicos agora. Tópico 1, os ídolos encontrados na tenda de Raquel. O tópico 1 tem 3 subtópicos. O primeiro deles, a fuga de Jacó e sua família para a terra prometida. Depois de muitos anos de trabalho para seu sogro Labão, tendo prosperado muito, Jacó resolveu voltar à terra de seus pais, né? Olha que coisa linda isso, né? Depois de muitos anos de trabalho para seu sogro Labão, tendo prosperado, eu quero destacar aqui a palavra prosperidade. O que significa
Prosperidade, irmão Rubens, prosperidade significa que você não tem ausência de nada. Prosperidade não é fartura de tudo. Prosperidade é que você não tem nenhuma necessidade. Prosperidade é ausência de necessidade. E se não te falta nada, se você tem saúde, uma boa família, um bom emprego, se você tem uma boa igreja onde você congrega, tem pastor, tem líder, então não te falta nada e você é uma pessoa próspera. Em função dos ressentimentos que existiam entre ele e seu sogro, e não vendo possibilidade de liberação para viver sua própria vida, Jacó resolveu fugir das terras de Labão, sem falar nada a ninguém. Quando foi descoberta a sua fuga, Labão e seus filhos resolveram ir atrás dele para fazê-lo voltar, né? Então a gente vai se lembrar da história de Jacó, aonde ele sai fugido da casa de seu pai Isaac, da sua mãe Rebeca. E a Bíblia diz que ele vai ir até Labão, e o seu tio vai o receber em casa, e ele vai trabalhar 20 anos para o seu tio. 7 anos ele trabalha por Raquel, 7 anos ele trabalha por Lia, e 6 anos ele trabalha por um salário. E a Bíblia vai dizer que ao findar desse tempo, ele resolve ir embora. Pega seus filhos, pega suas mulheres, pega todos os seus bens e sai, e vai, e foge. E é isso que a lição está tratando. E por que ele foge, irmão? Por que ele sai sem avisar? Por que ele não fez, quem sabe, uma festa de despedida para sair com honras, para sair com alegria, para sair abençoado? Por quê? Porque havia uma falta de comunicação dentro daquela família, e nunca haverá um convívio sadio dentro de uma casa aonde falta a prática do perdão. Então a Bíblia diz que tanto Labão quanto Jacó, eles vinham se enfrentando, porque Labão queria lograr a Jacó, e Jacó queria de fato um salário pelos anos que ele trabalhou. Deus dá algumas estratégias para Jacó. Labão muda por diversas vezes o salário de Jacó, e eles não tinham uma boa convivência. Chegou num ponto aonde a convivência estava insustentável. Então a Bíblia diz que Jacó foge. Mas por que foge? Porque não tem diálogo. Por que foge? Porque não tem conversa. Por que foge? Porque não tem compreensão. Por que foge? Porque não tem perdão. Por que foge? Porque não havia ali um ambiente sadio para se viver. E quem sabe eu falo a alguém nesse momento, aonde dentro da tua casa está faltando um local de aconchego, de paz, de segurança. Quem sabe está faltando conversa, está faltando diálogo, quem sabe está faltando perdão, e quem sabe a situação está insustentável, mas a palavra de Deus para alguém é hoje: libere o perdão. Mas irmão, foi ele que me feriu, libere o perdão. Mas irmão, foi ele que falou mal de mim, libere o perdão. Mas irmão, foi ele que me apunhalou, libere o perdão. Glória a Deus. Vamos avançando. Subtópico 2. Labão descobre o furto de seus ídolos domésticos. Labão era homem idólatra e possuía pequenos deuses no interior da sua casa, para os quais ele orava e pelos quais acreditava ser ajudado. Eram, na verdade, terafins, fabricados de madeira, pedra ou barro, cujas imagens eram veneradas e adoradas como amuletos para a proteção familiar e pessoal, né? Então a gente vai observar que Labão, ele é um homem idólatra, e Salmo 115 versículo 4 diz: os ídolos deles são de prata e ouro, obras de mãos de homens. Tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem nariz, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nem som algum sai da sua boca. E eu quero glorificar a Deus, porque o nosso Deus, ele tem mão e apalpa, ele tem olhos e vê, ele tem narinas e cheira. Oh glória, a Bíblia diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possas salvar, seus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir, os seus olhos são como chama de fogo, da sua boca sai uma afiada espada de 2 gumes, os seus pés são como latões reluzentes. Oh glória, esse é o teu Deus, um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus onipresente, um Deus onisciente. Ele é o meu e o teu Deus, o todo
Poderoso, glória a Deus. Vamos em frente, subtópico 3. Raquel usa a mentira para esconder os ídolos. Raquel sentou-se sobre os ídolos para que Labão não os encontrasse. Ela usou a justificativa de que estava no período menstrual para não se levantar de cima do camelo e, consequentemente, para seu pai não encontrar os ídolos ali. Fica claro que, embora Labão acusasse Jacó de roubá-lo, foi sua filha Raquel que furtou seus ídolos e por isso o enganou. E Labão não encontrou os seus ídolos. Esse episódio gerou uma grande discussão entre Jacó e o seu sogro Labão, né? Olha que interessante. Então a Bíblia vai dizer que Labão por tantas vezes enganou Jacó, trocando o salário de Jacó. Ele engana Jacó porque Jacó trabalha 7 anos por Raquel na noite do casamento, na noite de núpcias, quando Jacó entra à sua tenda esperando que lá estivesse Raquel. A Bíblia diz que lá estava Lia, então Labão engana Jacó. Labão troca o salário de Jacó por diversas vezes e agora Labão está sendo enganado pela sua própria filha. E o que é isso, irmão? Isso é o que diz em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 13, que diz: mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Olha que texto poderoso, olha que alerta profundo para mim e para a tua vida. Homens maus são enganadores, eles vão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Mas aquele que tem o Espírito Santo de Deus na vida não é enganado, não é logrado. A Bíblia diz que aquele que tem o Espírito Santo, ele tem discernimento, porque o Espírito, melhor dizendo, revela o que está no oculto e no escondido. E aquele que tem a presença de Deus na vida, ele não é enganado. Eu me lembro da passagem de Ananias e Safira, onde eles vendem a sua propriedade. A propriedade era deles, eles venderam, o dinheiro era deles, mas eles resolveram ofertar o dinheiro da propriedade, e eles viram que um pouquinho antes passou alguém pelo altar e ofertou tudo que tinha. Quem é esse? Barnabé. Barnabé oferta no altar, Barnabé oferta aos pés dos apóstolos tudo que ele tem. Então, Ananias e Safira, vendo isso, e viram que Barnabé foi honrado por assim o fazer, mas Barnabé fez com humildade, Barnabé fez querendo adorar a Deus, Barnabé fez querendo ajudar a obra de Deus, mas Ananias e Safira não, eles queriam apenas a honra humana, glória humana, reconhecimento humano. Então a Bíblia diz que eles vendem a propriedade, só que quando eles venderam a propriedade, eles viram o dinheiro e falaram assim, combinaram entre eles: vamos tirar metade para nós e vamos dar metade. Só que a metade que nós vamos dar, vamos dizer que é tudo o preço pelo qual nós vendemos a propriedade. Então combinaram os dois. Chega Ananias diante dos apóstolos, ali está Pedro, e ele oferta, mas eu quero que tu entenda que a propriedade era dele, ele vendeu, o dinheiro da propriedade era dele, ele não precisava ter vendido. Uma vez vendido, ele não precisava ter ofertado. Só que quando ele oferta, e ele oferta só metade, até aí não tem problema. E qual é o problema? O problema é ele ofertar metade, dizendo que está ofertando tudo. Ô glória! E quando ele oferta metade, dizendo que a metade é o tudo que ele tinha, a Bíblia diz que Pedro se levanta e diz: por que mentis ao Espírito Santo? Ó glória! A Bíblia diz que ele cai morto, que ele morre por mentir ao Espírito Santo. E eu aprendo um princípio aqui. Qual é o princípio? Eu abro um parêntese para te dizer, irmão, em altar, aonde tem pessoas que estão dando tudo, é impossível nós querer dar metade dizendo que é tudo. Aonde tem pessoas dando tudo, ó glória, você não tem como dar metade, ou você se dá por inteiro, ou Deus não aceita a tua oferta. Oh glória, porque Deus, antes de receber a tua oferta, Deus tem que receber você. A Bíblia diz que Abel foi aceito por Deus e consequentemente a sua oferta, mas a Bíblia diz de Caim: e rejeitou o Senhor a Caim
e a sua oferta. Oh, glória a Deus. Qual é o princípio, irmão? O princípio é que Deus recebe a mim, para depois receber a minha oferta. Deus recebe o meu coração, para depois receber aquilo que eu trouxe para Ele. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Aí está, então, o resumo prático, claro e objetivo do tópico 1. Eu quero avançar com você agora ao tópico 2. Vamos ao tópico 2. Tópico 2, um santuário de deuses na casa de Mica. Falamos agora sobre a primeira parte da nossa leitura bíblica em classe, que era Gênesis 31, e agora vamos falar então de Juízes 17. O tópico 2 também tem 3 subtópicos. O primeiro deles, a idolatria e o caráter antiético de Mica. A idolatria e o caráter antiético de Mica. Apesar de um nome especial cujo significado é, abre aspas, quem é como o Senhor nosso Deus? Mica não correspondia à importância do nome que tinha, porque não honrava a Deus em sua vida. Observe, Mica recebeu um nome precioso. Por quê? Porque naquele tempo, o nome, quando o pai ou a mãe dava um nome ao filho, aquele nome era um apontamento profético do destino daquela criança. Então, quando Mica nasce, os pais dele olham para ele e dizem, vai ser Mica. E o que significa? Quem é como o Senhor nosso Deus? Ele recebe um presente, ele recebe uma dádiva. O nome dele é um louvor a Deus, o nome dele é uma adoração a Deus. Ele recebe um presente, mas o que me chama a atenção é o que ele fez com o presente que ele recebeu, porque Mica é idólatra. Mica tem um santuário dentro de casa para deuses estranhos, deuses de pau, de madeira, de pedra, deuses que têm boca e não falam, ouvido e não ouvem, olhos e não veem, mãos e não apalpam. E eu quero abrir um parênteses aqui nessa videoaula para te perguntar: o que tu tem feito com o teu talento? O que tu tem feito com o teu dom? O que tu tem feito com aquilo que o céu tem depositado na tua vida? Tu tem usado o que tu tem recebido para honrar a Deus? Para glorificar a Deus? Ou você tem se deixado levar pelas influências desse mundo? Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, mas bendito é o Senhor que nos guarda, que nos protege, que nos resgatou do império das trevas para a sua maravilhosa luz. Oh, glória! Preste atenção com aquilo que tu tem feito, com aquilo que o céu tem depositado na tua vida. Glória a Deus. Seguimos. Ele tinha uma família, embora o relato bíblico não cite a sua esposa, sua mãe vivia com ele e ela era muito rica. O povo que vivia na região montanhosa de Efraim tinha se corrompido por causa da idolatria. Havia em Israel, de modo geral, um abandono total aos mandamentos da lei de Moisés, em que o povo de Israel aderiu a um sincretismo religioso que implicava uma apostasia total. Além do abandono da lei do Senhor, as famílias começaram a adotar esse sincretismo religioso dentro de suas próprias casas, admitindo ídolos caseiros, para os quais faziam culto e adoravam com o objetivo de obter favores materiais. E o que eu quero chamar a tua atenção, qual é a aplicação prática para a nossa vida? A aplicação prática é que o livro de Juízes, ele se dá o desenrolar dele após o povo entrar na terra prometida. O povo vem de 40 anos de deserto, 40 anos de peregrinação, 40 anos do momento que eles saem do Egito até entrar na terra prometida, a terra de Canaã. E nesses 40 anos, o povo no deserto vive milagres todos os dias. Todo dia tinha milagre, todo dia tinha maná caindo do céu, todo dia tinha água brotando da rocha, todo dia a roupa crescia no corpo, o calçado crescia no pé, todo dia tinha uma nuvem de fumaça indo sobre eles,
para aplacar o calor do sol escaldante do deserto. Toda noite tinha uma coluna de fogo que ia atrás do povo para iluminar o arraial e para aquecer o povo do frio do deserto. Todo dia tinha milagre. E esse povo que se acostumou a ver milagre, que se acostumou a ver a manifestação de Deus, a Bíblia diz que Deus descia no monte, o monte tremia, fumegava, havia relâmpagos, trovões do monte, e Deus falava com Moisés. Esse povo, quando ele entra na terra prometida, ele se acomoda. Oh, glória a Deus. E quando ele se acomoda, ele deixa de instruir, instrumentalizar a próxima geração nas coisas do Senhor, a ponto da Bíblia dizer em Juízes, capítulo 2, versículo 10, e foi também congregada, ou seja, morreu, toda aquela geração dos seus pais, dos pais desses israelitas que vieram do deserto. E outra geração após dela se levantou. O sábio diz isso: uma geração vai, a outra geração vem. Mas a geração que se levantou não conhecia ao Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. E eu quero chamar agora a atenção para mim e para você, irmão. Você também, irmão, que é pregador. Você também, irmão, que é ministro de ensino. Você, querido irmão, que dirige congregação, que é pastor, que é encarregado. Essa obrigação está na minha e na tua mão. Qual a obrigação, irmão Rubenson? De preparar a próxima geração. Qual a obrigação, irmão Rubenson? De anunciar a esta geração que está vindo as grandes coisas que o Senhor fez até aqui. Porque nós podemos encher o pulmão e dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Essa obrigação é nossa. Nós precisamos ensinar, nós precisamos mostrar o caminho, nós precisamos falar das grandezas do nosso Deus. Que Deus nos ajude a instruir essa próxima geração, porque uma geração vai, a outra vem, mas a obra do Senhor, a palavra do Senhor permanece para sempre. E por que aquela geração naqueles dias era assim, irmão Rubenson? Porque ninguém instruiu, porque ninguém ensinou. Olha que interessante. E a Bíblia vai dizer em Juízes capítulo 21, versículo 25, que naqueles dias não havia rei sobre Israel, e cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Faltava alguém para instruir, faltava a figura do líder, faltava a figura do pastor, faltava a figura que dava direção para o povo através da lei do Senhor. Que não venha faltar na nossa geração homens e mulheres que tenham no seu coração a lei do Senhor para instruir essa próxima geração. Você pode glorificar a Deus por essa palavra? Subtópico 2, do tópico 2, a abominação de Mica. Mica havia construído em sua casa um santuário para pequenos deuses, ou seja, terafins. A escritura diz que, abre aspas, e tinha este homem, Mica, uma casa de deuses, e fez um éfode e terafins, e consagrou a um de seus filhos para que fosse por sacerdote. Mica havia roubado a própria mãe, sem que ela soubesse. Ele levou consigo 1.100 ciclos de prata, equivalentes a 13 quilos do metal. Visto que sua mãe não sabia que era o seu próprio filho quem a furtava, ela lançava maldições sobre o ladrão. Olha que interessante. Mica, além de ser idólatra, ele também era ladrão. E o que é isso, irmão? Isso é o que a Bíblia diz, que um abismo chama outro abismo. Começa assim, começa por um, vai passando a outro, e vai passando a outro, e vai passando a outro, e cada abismo vai chamando o outro abismo. Era idólatra, já era ladrão, daqui um pouco já virou mentiroso, daqui um pouco está no charco do lamaçal do pecado. Um texto interessante é Deuteronômio 7,26, que diz: não porás por abominação em tua casa, para que não sejas anátema, assim como ela. De todo a detestarás, e de todo abominarás, porque é
anátema. Então o que é isso, irmão? Que a gente não deve, de maneira alguma, de modo algum, colocar algo abominável ao Senhor dentro da nossa casa, porque um abismo vai chamando outro abismo. Faça, quem sabe, uma varredura na tua casa. Irmão, precisa pegar a vassoura? Não. Faça uma varredura na oração, faça uma varredura no jejum, faça uma varredura na consagração e peça para o Senhor te ajudar a tirar de dentro da tua casa, seja material ou espiritual, tudo aquilo que te afasta de Deus. Glória a Deus. Vamos avançando. Subtópico 3. Mica tinha uma casa de deuses. Pelo contexto bíblico, a família de Mica era de judeus, mas, desviada da fidelidade a Deus, servia aos falsos deuses, representados por pequenos ídolos, chamados terafins. Mica e seus familiares afirmavam estar servindo também ao Deus de Israel. Entretanto, naquele período histórico naquele período histórico do tempo dos juízes, cada um fazia o que lhe parecia certo. Eu citei esse texto. Por conta própria, e depois de ter seus terafins em casa, Mica resolveu também mandar fazer um éfode, que era utilizado somente pelo sumo sacerdote israelita, e o entrega a seu filho, separando-o para ser sacerdote na sua casa. Depois apareceu um levita que não tinha onde morar, e Mica o convida a viver em sua casa e tornar-se o sacerdote da família, pelo Deus de Israel. Essa mistura de divindades falsas estava presente na casa de Mica. Todos quantos chegassem à sua casa encontrariam o Deus, com D minúsculo, que desejasse invocar. Infelizmente, um homem da tribo de Efraim, que deveria honrar o Deus do seu povo, que o libertou do Egito, agora se encontrava comprometido com ídolos de uma religião pagã. Então aqui está o desenho, aqui está o xerox, aqui está uma lista pronta do que nós não devemos fazer. Irmão, a Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Ou você serve a Deus, ou você não serve a Deus. Jesus falou: quem com nós não ajunta, espalha. Quem não é por nós, é contra nós. Mas eu quero crer que nessa noite, ou nesse dia, ou nessa madrugada, ou nessa tarde que você está assistindo essa videoaula, você possa abrir a sua boca e declarar, assim como declarou Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Oh, bendito é o nome do Senhor. E Isaías, para concluirmos o tópico 2, Isaías 45:6 diz: porque se saiba, desde o nascente do sol, desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro além de mim. Você pode glorificar o nome do Senhor, você pode bendizer o nome do Senhor, você pode declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Tópico 3. A idolatria dentro dos lares. Último tópico dessa lição. O tópico 3 também tem 3 subtópicos. O primeiro deles: os ídolos domésticos dos tempos atuais. O apóstolo João enfrentou em seu ministério um problema com ídolos caseiros de famílias cristãs que tinham dificuldades em abandoná-los. Por isso, o apóstolo aconselhou, abre aspas, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Para uma pessoa não crente em Cristo, a vida cristã é irreal, já que o que vive no mundo, vive-se pelo que se sente e não pelo que a vida cristã exige. Ora,
Os ídolos são temporários e representam aquilo que é falso e vazio, porque são enganosos. Qualquer coisa pode se tornar um ídolo dentro de casa. Por exemplo, um emprego, um carro, dinheiro, filho, pai, mãe e um estilo de vida. Ora, como identificar idolatria dentro e fora de casa? Tudo aquilo que requer lealdade e honra acima de Deus se constitui idolatria. E a gente percebe, eu abro um parênteses aqui para falar, a gente percebe muitas pessoas que às vezes levam uma vida humilde, uma vida às vezes privada de muitas coisas, mas são crentes, adoram a Deus, homens de oração, mulheres de consagração, que abrem a boca e quando oram, se escuta a oração deles do céu e no inferno ao mesmo tempo, de tanta intimidade que tem com Deus. Mas a gente já viu diversas vezes Deus prosperar um pouquinho, dar um carro melhor, dar uma casa melhor, dar um emprego melhor, quem sabe subir alguns degraus de promoção no trabalho. E essas pessoas, por adquirir alguma coisinha, já começam a se distanciar de Deus, já começam a orar menos, buscar menos, ir menos na igreja, consagrar menos, ler menos a palavra. E tudo isso são ídolos que a gente vai criando dentro da nossa casa. Nada, irmão, eu repito, nada na nossa vida pode ocupar o lugar que é estritamente de Deus. Nem nosso pai, nem nossa mãe, nem nossa esposa, nem o esposo, nem os filhos, nem nada. Deus precisa ser soberano na nossa vida, independente da tua casa, do teu carro, independente da tua conta bancária, independente das tuas posses. Deus precisa ser prioridade. Salmos de número 20, verso 7 diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Aleluia! Você pode glorificar a Deus? Subtópico 2 do tópico 3, identificando os ídolos modernos dentro dos lares. A proliferação da cultura da mídia entrou em nossas casas e, queiramos ou não, convivemos com ela no dia a dia. A mídia, por si só ou por si mesma, é neutra, pois é o meio pelo qual serve a sociedade como canal de comunicação através do rádio, da televisão, da internet, dos smartphones, da rede de computadores e de outros meios. Ela é um modo de comunicação que serve, ou melhor dizendo, de comunicação que deve ser usado com sabedoria. E aqui vai um conselho para a tua vida, irmão. Aqui vai um conselho para a tua vida, irmã. A tecnologia em si só, ela não é, ela é neutra, como diz a lição. Ela não é mal e ela não é boa. Ela não é ruim e ela não é benéfica. O que determina se a tecnologia vai ser uma bênção na nossa vida ou se ela vai ser uma maldição na nossa vida é o uso que nós damos para elas. Um sábio uma vez falou que uma das grandes utilidades da internet no dia do grande juízo vai ser provar para as pessoas que elas não oravam, não porque elas não tinham tempo, mas porque elas não tinham prioridade. E cuidado, irmão. Por que cuidado? Porque a tecnologia aproxima quem está longe. É uma bênção. Eu estou aqui no Rio Grande do Sul, falo com alguém que está em São Paulo, falo com alguém que está no norte do país, falo com alguém que está na Bahia, falo com alguém que está em qualquer estado brasileiro em instantes. Falo com alguém que está na Europa, que está na Ásia, que está na África em instantes. Então a tecnologia aproxima quem está longe. Mas a mesma tecnologia, sendo mal usada, ela afasta quem está perto. Porque às vezes estamos na mesma casa, no mesmo lar, debaixo do mesmo teto, sentado na mesma mesa e não temos tempo de falar com o esposo, com a esposa, com os filhos. Por quê? Porque está o dia inteiro, está o tempo todo na rede social. Passa mais em Instagram, Facebook, Telegram, WhatsApp, YouTube, TikTok, Pinterest. Passa mais nesses lugares
do que em harmonia com aqueles que estão dentro do lar. E é alguém chamar, é alguém interferir naquele mundo que a pessoa, naquela bolha que a pessoa está inserida, que a pessoa já fica brava, já distrata e muitas vezes já xinga. Irmão, use com sabedoria. Use com sabedoria e vai ser bênção para a tua vida, para a tua casa e para a tua família. Glória a Deus. Vamos em frente. Subtópico 3, último subtópico dessa lição. Precisamos reagir contra os inimigos da família. Jesus disse em seu sermão da montanha, abre aspas, vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? A igreja é o sal da terra, por isso, é a única instituição da sociedade capaz de evitar a corrupção dos nossos valores morais e espirituais, para preservar a família atacada pelo vírus infeccioso do sistema mundano. É preciso quebrar os ídolos domésticos que roubam o lugar de Deus na vida da família. E olha que poderoso isso. Jesus está falando que a gente é o sal da terra. E o sal tem duas propriedades fantásticas. Primeira propriedade, ele dá sabor. Quer ver uma comida gostosa? É uma comida com sal, bem temperada, com temperos. Tu não precisa ter sal a mais, porque sal a mais estraga, mas também não pode ter sal a menos. O sal tem que ser temperado, tem que ser na medida certa, na porção exata. E coisa boa é uma comida com o sal no ponto certo. Você come, se regala, se alegra. Segunda propriedade do sal, o sal ele serve para preservação. O sal serve para preservação. E essa é a missão da igreja. Primeira missão, dar sabor a esse mundo. Segunda missão, preservar os bons costumes, preservar os nossos valores. E você, irmão, você, irmã, a pergunta que surge é: você tem sido sal? Você tem sido sal da terra? Você tem sido luz no mundo? Que você possa parar agora, quem sabe, 30 segundos nessa lição e refletir: será que eu tenho sido sal nessa terra? Será que eu tenho sido luz para esse mundo? E eu quero concluir essa lição citando o Salmo de número 119, verso de número 105. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a tua palavra. Lâmpada para os meus pés, farol baixo, luz para o meu caminho, farol alto. Farol baixo dá um deslumbre do próximo passo. Farol alto dá um deslumbre da caminhada. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a tua palavra. Outro Salmo 119 também ainda. Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Glória a Deus. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude, que Deus nos conceda graça para que possamos testemunhar da sua grandeza, para que possamos ser sal nessa terra e luz para esse mundo. Glória a Deus. Então está aí o resumo prático, claro, e objetivo da lição de número 4 do segundo trimestre na classe dos adultos. E agora sim eu te peço, se essa aula foi bênção para a tua vida, se ela te trouxe um conhecimento que você ainda não tinha, e se ela agregou alguma coisa para a tua vida, para a tua família ou para o teu ministério, agora eu te peço, deixa o like, se inscreve no canal para me ajudar aqui nesse canal. Querido irmão, as demais videoaulas estão aqui no meu canal, agrupadas numa playlist para facilitar a tua busca, a tua procura. Se você ainda não assistiu, assista a primeira, a segunda e a terceira videoaulas. Já estão gravadas e agrupadas em playlist aqui no meu YouTube. Eu te agradeço por mais uma vez estar comigo. Mais uma semana estamos aqui para juntos glorificarmos o nome do Senhor. Irmão, irmã, o desejo da minha alma é que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe o teu trabalho, que Deus abençoe a obra das tuas mãos, que aonde você pisar, Deus te dê por herança, e que aonde você botar a tua mão, que ali haja prosperidade, graça e paz. Te vejo na próxima videoaula. Deus te abençoe.